Boa tarde, pessoal. Quer dizer, boa tarde naquelas, né? Pode ser bom dia, boa noite, boa madrugada, enfim. A gente se acerta depois quando vocês forem assistir e equalizar o horário que vocês estão vendo com a minha saudação. Se eu não estou enganado, a gente está entrando no nosso módulo 11, que vai trabalhar com controle difuso de constitucionalidade. E a gente viu no módulo 10, até porque a gente tratou da história, principalmente, a ideia ali por trás do início da Judicial Review, lá em 1803, nos Estados Unidos, com o famoso caso Marbury versus Madison, e inaugura, então, aquilo que a gente vem a trazer como um super precedente Marbury versus Madison, um caso importantíssimo, simples em termos de caso, mas importantíssimo em termos de alcance e repercussão nacional dentro dos Estados Unidos e internacional, pois virou né, um, um caso citado em todo o mundo para falar sobre o nascimento do controle judicial de revisão de leis. E aí, na semana passada ainda, a gente começou a conversar um pouquinho entre essa divisão entre controle difuso, feito por qualquer juiz, e o controle abstrato, feito por cortes, que é mais um modelo europeu, que a gente vai estudar a partir do módulo 12, certo? Então, aqui estariam as premissas, basicamente, da aula passada. E aí eu também toquei na questão, né, de como que, eventualmente, um controle difuso, hoje feito por um juiz do interior, do interior, do interior do Rio Grande do Sul, ou do interior, do interior, do interior de Santa Catarina, pode, eventualmente, pelo sistema recursal hoje existente no Brasil, principalmente a partir da emenda constitucional 45, com a repercussão geral, virar uma regra para todos, né? Então, a gente tem um sistema recursal todo, feito para casos concretos, entre Marco e Juliano, entre Marco e Juliana, e nós temos, né, quando esse controle, esse sistema recursal se transforma em repercussão geral e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal deixa de ser só do Marco e do Juliano, só do Marco e da Juliana, e se torna, então, de aplicação para todos. Então, assim, como vocês devem estar tendo aí já noções de processo, de teoria geral do processo nas outras disciplinas, você sabe que a gente tem um sistema recursal próprio no Brasil, né? A gente tem as instâncias iniciais, que é onde o caso vai ser... Não é sempre, tá, pessoal? Porque tem casos de competência originária dos tribunais, existem outras regras standard, mas, basicamente, a regra seria os casos iniciais, onde toda a prova é feita, né? Por exemplo, pega uma ação de indenização, vai ver como é que foi o acidente, o autor vai querer provar que o réu passou o sinal vermelho, o réu vai querer provar que quem atravessou na faixa de segurança foi o autor, isso vai ter todo um conjunto probatório, isso vai gerar uma sentença, e aí vem o sistema recursal, tá? Quem ganhou, ganhou parcialmente ou perdeu, vai tentar, dentro de um sistema ainda estadual e regional, que são os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e os tribunais regionais do trabalho, vão tentar reverter o caso concreto em si. Vão tentar mostrar para o desembargador que a análise da prova do juiz de primeiro grau sobre, né, quem passou no sinal vermelho ou na faixa de segurança foi errada. E as partes ainda conseguem, dentro desses tribunais, realizar essa possibilidade de um novo olhar sobre a prova. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau ele é falível, porque qualquer ser humano é falível. Não estou falando de mim. Não, estou brincando. Qualquer ser humano é falível. Então, como o juiz de primeiro grau também é falível, ele precisa de uma revisão sobre a análise que ele teve dos fatos. E isso, geralmente, a gente fica nessas instâncias, né, de tribunais regionais federais para matéria que eles têm competência, principalmente ali nas indenizações contra a União, autarquias e tudo mais. E a gente tem os tribunais de justiça, os tribunais regionais do trabalho, para as indenizações mais comuns ali, de acidente de trânsito, né, de difamação no trabalho, de acidente do trabalho e assim vai. Assédio moral, assédio sexual, enfim, tudo isso que pode acontecer com indenizações, certo? Só que daí a gente tem uma outra batida.
A gente tem uma outra batida. Dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais de trabalho, é justo que ministros do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal ainda possam avaliar se o marco ultrapassou ou não ultrapassou o sinal vermelho? Será que é essa a função desses tribunais? Será que o ministro está ali para dizer se a pessoa passou ou não passou em cima da faixa de segurança? Não é mais seguro que um juiz que instruiu a causa ou que o seu tribunal de hierarquia superior consiga fazer isso, né, de uma forma minimamente adequada, sensata? Então a gente reserva essas cortes que estão lá em Brasília, lá no Distrito Federal, para outro tipo de jurisdição, uma jurisdição muito mais ligada ao direito. E para cada recurso que a gente vai tentar interpor para lá, nesse sistema recursal, eu preciso mostrar algumas coisas. No trabalho, eu preciso mostrar a transcendência da matéria, que ela transcende as partes. No Superior Tribunal de Justiça, hoje, eu preciso mostrar, ainda dependendo de lei regulamentadora, questão de relevância, né? É relevante a ida desse caso para o Superior Tribunal de Justiça porque ele fere A, B, C, D, E, F, G, H. E no Supremo Tribunal Federal, a gente tem a questão da repercussão geral, né? Que é quando transcende também as partes envolvidas nos aspectos social, político, jurídico e econômico. Se isso é verdade, agora esquecendo o TST e o STJ, no Supremo Tribunal Federal, onde eu tenho que demonstrar repercussão geral, uma vez essa repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, ela não pode, preste atenção comigo, você tem que entender isso, ela não pode ter a mesma força da decisão do juiz lá de Tupaceretã. Certo? Então, vamos lá. O juiz de Tupaceretã julgou esse caso em primeiro grau, disse uma coisa, analisando o caso concreto e decidindo algo sobre ele. Ótimo, perfeito. Foi para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça viu as questões relacionadas a esse caso e disse: está tudo acertado, ok. Né? Fica no âmbito aí das partes isso que a gente decidiu aqui. Mas daí, se essa matéria for para o Supremo Tribunal Federal, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, a batida é outra. Se o Supremo julgar a matéria relacionada a esse caso, a matéria de direito e a matéria de direito constitucional, e declarar repercussão geral nessa matéria, ela passa a ter uma outra dimensão. É isso que vocês têm que entender. A dimensão não é mais aquela julgada pelo juiz singular, nem aquela julgada pelos pares dos tribunais de justiça do trabalho e federal. Não. Agora a gente tem 11 ministros, ou dentro das turmas menos, mas, enfim, ainda ministros, decidindo questões de relevância nacional, de relevância constitucional nacional. E eu não posso mais tratar os casos da mesma forma. Então, vejam, enquanto eu estava tendo controle difuso nessas primeiras instâncias, e se alguma lei contrariasse a Constituição nesses casos difusos, o juiz poderia declarar para o caso concreto, agora no Supremo Tribunal Federal, indo até ele por repercussão geral, se eu tiver uma análise sobre a inconstitucionalidade de determinada matéria, um olhar do Supremo sobre o direito alocado dentro do caso, ele toma outra dimensão. A decisão agora passa a ser o direito, the law of the land, né? A lei da terra, o direito da terra. Então, vejam que eu tenho uma transformação. Eu passo de um controle que é difuso, interpartes, para um controle que é o que a gente vai ver a partir do módulo 12, que é um controle abstrato, né? Concentrado, que é um controle para todos. Então, a gente passa a ter um fenômeno daquilo que se chama na doutrina de objetivação do controle difuso. Eu objetivei, por quê? Porque o processo abstrato também é processo objetivo, o nome, né? Eu objetivei o controle difuso. E com isso eu posso, pelas técnicas decisórias de um caso de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, eu posso fazer com que valha para todos. Certo? Então, com essas ideias na cabeça, vocês podem enfrentar o módulo 11, compreender o módulo 11 e começar a chegar com maior tranquilidade na matéria, que é a grande matéria mais complexa, mas, enfim, também a mais importante para mim nos dias de hoje,
quantidade de casos que o Supremo Tribunal Federal vem julgando, que é o controle abstrato de funcionalidades que a gente vai ver a partir do módulo 12. Ok, pessoal? Então, isso que eu queria dizer para vocês. Então, um ótimo módulo 11 aí, a gente vai se falando, né, ao longo da semana aí pelo WhatsApp ou outra forma qualquer, tá bom? Tchau, tchau.